Entra na sua vida. E se é que a voz chamar você de novo, você diz assim: fala, porque eu estou certo. Mas quantos de nós sem hipocrisia? O altar do Senhor não é altar de hipocrisia, não é para a gente falar daquilo que não vivemos. Se estamos aqui, estamos falando daquilo que vivemos, da rotina da nossa vida, daquilo que pregamos. A palavra de Deus tem que estar enquadrada dentro de nós. Porque é fácil nós lançarmos algo para a igreja e não recebermos nada. Mas eu louvo a Deus porque esta palavra, há uma semana ela vem falando comigo. Há uma semana Deus vem me doutrinando. Há uma semana Ele vem me corrigindo. Para depois eu subir aqui e trazer esta palavra para esta igreja. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Os conceitos de servo estão sendo deturpados em nosso meio. Ou seja, não há-se mais esse conceito na sua prática, na sua essência, na sua legalidade. Aí eu sou servo. Mas pede obediência. O servo é obediente. O servo obedece. Nós observamos no livro do Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 12, um dos 10 mandamentos. E é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, ou seja, obedeça o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Ou seja, a partir do momento que eu sou obediente aos meus pais, obediente à minha mãe, no Senhor, eu estou acrescentando dias na minha vida. Ou seja, Samuel sabia disso. Samuel era um menino que estava ligado na Bíblia. Samuel era um menino que estava ligado nas coisas de Deus. Ele entendia e conhecia as coisas de Deus. Agora, Ofni e Finés não desonraram o pai. O pai foi desonrado por causa da sua má conduta. E o fim deles foram ter os seus dias abreviados. Quando nós observamos o contexto da nossa sociedade e a igreja do século XXI, e entristece o nosso coração por muitas das vezes ouvir alguns irmãos tomando a tribuna e falando que 70% e às vezes até mais no sistema carcerário, no sistema prisional, são filhos de crente, são filhos de pastores. Na prostituição são filhas de crentes, são filhos de pastores. Chefe do tráfico de droga, filhos de pastores. Envolvido em milícia, filhos de pastores, filhos de crente, filhos da promessa que um dia Deus prometeu de estar fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Mas qual é a obrigação, pastor? O senhor está falando isso, meu coração está ardendo, porque eu tenho um filho numa situação diversa, eu tenho uma filha, um esposo, mas eu quero dizer para você: não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Sabe por quê? Ele tinha a obrigação como sacerdote de interceder, de clamar, de buscar, e ele não fez isso. Ele tinha que ter clamado pelos seus filhos: olha, Senhor, não faça isso. Ele tinha que se humilhar. Quantas pessoas com servo não se humilham mais diante de Deus? O mal chegou, o pecado chegou, se alojou, mas as pessoas não têm humildade para o anjo da igreja e falam: pastor, eu preciso de uma ajuda, a circunstância está difícil, me ajude em oração, eu entrei numa dificuldade. Não, as pessoas têm vergonha de falar do mal, têm vergonha de falar do erro, têm vergonha de falar das consequências e se omitem. Foi o que aconteceu com Eli. Mas eu vejo em contraste a isso o nome de Deus, e já foi citado a respeito dele Moisés. Quando Deus já estava cansado daquele povo desobediente, Deus falou assim: Moisés, agora chega, vou matar todo mundo. Irmãos, graças a Deus que vivemos na época da graça. Se Deus me permitisse, queria estar aqui, pastor Tomás, para ouvir a dispensação da graça. Graça, favor imerecido. A graça teve início lá na cruz do Calvário, ou no nascimento de Jesus. Mas lá na cruz ele consumou. Nós somos comprados por um preço, preço de sangue. E Jesus, ele foi obediente. Irmãos, o maior exemplo de obediência, Jesus. Ele foi obediente, e isso até a morte, é o que diz a
Mas voltando a Moisés, quando Deus fala isso, Moisés vai ter uma conversa com Deus. Fala, Senhor, eu não aceito. Moisés entra na briga, intercede para aquele povo. Senhor, eu não aceito. Se o Senhor for fazer isso, sabe aquele livro que o Senhor pegar? Tira o meu nome de lá. Risca o meu nome de lá. Mas não faça isso. Será que eu e você, quando a situação é diversa no nosso lado, na nossa casa, na nossa família, será que ainda nós estamos ouvindo? Será que ouvimos ainda Deus falar? Eu quero dizer para você, Deus ainda fala na igreja. Deus está falando aqui nessa noite. Não é para desanimar, não é para desistir, está difícil. Vai adiante, vai adiante. Jesus nunca falou que ia ser fácil, mas também ele não disse que ia ser impossível. Ele falou que ia ser difícil, mas não impossível. Porque o impossível para nós é possível. Quando nós ficamos limitados aqui, ele se levanta lá. Quando eu não posso mais, ele pode ir lá. Quando eu não tenho mais, ele tem lá. Quando a circunstância é adversa, você, eu, nós temos um Deus no céu que se levanta em nosso favor. E quando aquela jovenzinha cantou aqui, meu coração transportou de alegria. E eu até rabisquei, que eu tenho esse costume. E quando ela estava cantando, uma frase me chamou a atenção. Quando a gente atinge o nível mais difícil, é a hora da gente ter um particular. Quando eu atingo o nível mais difícil, não é para mim parar. Quando o nível chega mais difícil, é para mim chamar, é para mim clamar ajuda de Deus. Ou seja, quando eu estou no nível mais difícil, eu falo, Senhor, me ajuda. Deus vai ajudar você a concluir esse nível que você Deus vai te ajudar a passar essa barreira. Deus vai te ajudar a passar essa adversidade. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós temos que estar atentos, ou seja, ouvindo Deus falar. Eu quero concluir aqui, por causa do horário, que eu sou obediente. Porque nós dirigimos igreja também, e a gente sabe o que é passar por horário, né? Se eu tivesse na gente de base, eu creio que eu ia até umas 9 meses, não dá para acostumar. Mas eu quero dizer que Deus está aqui nessa noite. E Ele nos trouxe aqui para algo especial. Será que você pode louvar aquele nome de novo? Se prepare. Irmãos, veja bem, Deus jamais nos reúne apenas para a gente vir aqui, cantar e se chacoalhar. Não, quando Deus reúne a gente é porque Ele quer fazer algo. Ele quer fazer um milagre no nosso meio. Irmãos, Deus jamais reuniu o seu povo em vão. E Ele não despede. Pode ficar tranquilo. Ele não despede ninguém vazio. Você vai levar a sua porção nessa noite. Mas não se esqueça que nós temos que estar atentos. Nós temos que estar ouvindo. Nós temos que obedecer, colocar em prática na nossa vida. Porque tem muita gente por aí que é paroleiro. Sabe o que é paroleiro? Que as pessoas ficam de casa e estão só falando, conversando. Fala que é uma beleza, mas não fala nada, não pratica nada. É melhor ficar quietinho e agir. Sabe quando chegar a adversidade e problema lá? Sai falando, não, fica quietinho. Sabe quando chegar aquela peça que está chegando? Não fala nada, não, fica quietinho. Espera a peça chegar na sua vida, aí você sobe aqui na igreja, coloca a roupa bonita, bem bonito mesmo, e fala assim, eu vim dar um testemunho. Aleluia. Vai ser cada vez. Não seja paralelo, não, sai falando as coisas antes do tempo, não, senão você pode perder a sua vitória, perder a sua vez por causa da sua atitude errônea. Olha, quando eu orava, eu só mexia os braços, eu saía falando. A gente não precisa ter uma eloquência para pregar ou para cantar, ter todos os timbres, as notas na corda vocal. A gente não precisa fazer uma oração que todas as pessoas ficam deslumbradas com a nossa oração, não. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Que a gente entra. Isso, irmãos, desde o mês passado está tinindo como símbolo. Ele quer que a gente entre dentro do nosso aposento
e fecha a porta. E lá, quietinho, a gente, Deus, começa a ter uma conversa comigo. Pastor, eu posso orar? Eu tive a liberdade de chamar para o almoço para mim. Eu queria convidar a igreja para se levantar. Enquanto ela louva a Deus, não é emocionalismo isso. Isso aqui é algo que vai ser liberado sobre a nossa vida, é algo profético. Se você sentir o toque do Espírito Santo quando eu ministrei, quando ela canta, quando ela toca, eu quero que você tenha uma ação de fé e saia do seu lugar e venha até a frente. É a lei de Newton, a lei da física. Para toda ação há uma reação. E Deus vai reagir segundo a sua ação nessa noite. Deus mais uma vez segura.